Bem-vindos ao podcast Cafecito. Eu sou Fabiano Calegari, médico patologista. A ideia desse podcast, do Cafecito, é fazer um podcast sempre em uma cafeteria em São Paulo, né? E a ideia é trazer assuntos da atualidade relacionados à patologia, principalmente punção aspirativa por agulha fina, endocrinologia, sempre abordando temas em tireoide e cirurgia de cabeça e pescoço. E hoje nós estamos na cafeteria Mug SP, situada aqui na Rua Pamplona, 145, que gentilmente cedeu o espaço para fazermos esse podcast. Esse é um ambiente agradável, com jardins, um ambiente bem tranquilo, onde você pode desfrutar café da manhã, almoço. Eles funcionam das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Ela dispensa apresentações, mas por formalidade eu vou falar. Ela é professora da pós-graduação de endocrinologia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e ela é responsável pelo ambulatório de tireoide na Unifesp e também assessora de endocrinologia do Fleury Medicina Saúde. E a minha convidada hoje, que é uma convidada muito especial, é a doutora Rosa Paula Mello Biscola. Muito prazer por estar aqui. Você não sabe o quanto esse momento é tão especial para mim, principalmente por ser o primeiro podcast. Eu estou muito feliz que você tenha aceitado o convite. Obrigado. Eu que agradeço, Fabiano. Eu estou muito honrada de estar aqui, né? Fabiano é um amigo muito querido e eu admiro muito o seu trabalho, né? De levar conhecimento para as pessoas, ajuda tanto para a população quanto para os médicos, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Ah, que Obrigada, bom, que bom. obrigada. E hoje a gente vai abordar, né, Rosa Paula, a- as novidades da nova diretriz da Associação Americana de Tireoide, que é a ATA, né? E você teve a oportunidade de participar de dois eventos importantes, né? Que foi o encontro da ATA em Chicago, em 2024, e agora, mais recentemente, em junho, do Congresso Internacional de Tireoide, que é o ITC, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Como é que foi participar desses dois eventos? Você poderia fazer uma abordagem da sua participação lá? Então, primeiro, o que eu acho muito interessante é que nestes dois eventos, quem apresentou, né, falando um pouquinho sobre as novas diretrizes, quem apresentou as novas diretrizes foi uma pessoa que participou, né, literalmente de fazer a diretriz. Então, isso é muito interessante, é você assistir a aula com as pessoas que participaram da execução da diretriz, né? E o que foi muito importante, que eles falaram várias vezes, Fabiano, aqui, de 2015, que é a diretriz, né, que é de 2015, publicada em janeiro de 2016, para 2025, muita coisa aconteceu, né? Então, essa diretriz precisava de uma atualização. Eles separaram a diretriz de nódulo de câncer, porque a de 2015 ela trazia nódulo e câncer. Agora não, vai ser uma diretriz só para nódulo e outra diretriz para câncer, né? E o que eles dividiram, né? Os tópicos foram divididos, são 8 pessoas, né, que trabalharam, que escreveram a diretriz, foi atualizada e cada pessoa ou cada grupo de pessoas, 2 ou 3, ficou responsável por um tópico, né? Então, Aham. punção, ultrassom e tudo. Agora, o que eu acho mais importante a gente passar para as pessoas que estão nos ouvindo. Eles sempre falaram que isso era um rascunho, né? Tanto é que você falou: "Ai, como é que foi participar?". Nós chegamos, né, todo mundo que foi do Brasil e mesmo dos outros países, né, nós chegamos com muita vontade de saber como será, né, a nova diretriz. E Aham. quando chegou lá, eles falaram assim: "Olha, não é a versão final ainda, né, é um rascunho, nós vamos passar algumas ideias", que eu acho importante a gente já começar a entender do rascunho, né? Porque depois a gente vai evoluindo e Sim. quando chegar a diretriz, a gente vai olhar realmente o que ficou, o que não ficou, mas já tem aí então algumas ideias, Ok. tá? Então não é uma diretriz fechada e publicada, tá Ok. bom? E Rosa, para quem não conhece, né, essas diretrizes da Associação Americana de Tireoide, eu queria que você esclarecesse qual é a importância dessas diretrizes para a vida do endocrinologista e Uhum. do cirurgião de cabeça e pescoço.
Tá. Então, assim, as diretrizes, principalmente, né, essa americana, quando eles vão escrever, então tem um endocrinologista, tem um citologista, tem até agora, em algumas, um psicólogo, um advogado. Então, eles vão dar uma linha guida, né, que é o guideline que eles falam, né, que se a gente for traduzir, ela é uma diretriz, e eu sempre falo, Fabiana, eu faço um paralelo com o Waze. Quando a gente quer chegar em algum lugar, e a gente coloca o endereço lá no Waze, né? Eu, pelo menos, e todo mundo fala, é sempre bom você olhar que caminho que esse Waze está sugerindo, né? Então, essa diretriz, ela é importante principalmente para que a gente tenha um caminho, mas a gente vai sempre olhar se este é o melhor caminho para o lugar onde eu trabalho, para o meu paciente e no que eu estou de acordo. Uhum. Então, a diretriz, ela é importante, ela é muito importante, né? A gente tem ainda mais a americana, né? A gente também tem a europeia, tem a brasileira, e aí cada um vai considerar o que tem de acordo com, né, o seu país, a sua região, mas ela é uma diretriz importante, ela nos ajuda, mas sem esquecer que ela vai dar uma direção, não é uma coisa fechada, né? Isso é importante Mas a você gente usa, ressaltar, né? né? Porque os países são tão diferentes, né? O Uhum. acesso às tecnologias são Perfeito, diferentes, né? Então, perfeito. muitas vezes o guideline, a recomendação, recomenda, às vezes, uma tecnologia que você não tem disponível, principalmente no nosso serviço público de Perfeito, saúde, né? perfeito. Então, isso é muito importante. Uma coisa importante é, vamos dar uma visão assim, do que é essencial a gente saber sobre o nódulo tiroidiano. O nódulo de tireoide, ele é muito frequente. Então, se nós formos pensar no exame ultrassonográfico, né, no exame de imagem, que geralmente é como que o paciente, geralmente é como o paciente faz o diagnóstico, né, deste nódulo pelo ultrassom. Nós temos um trabalho de 2011 publicado de nódulo de tireoide, que em 2011, quando o paciente chegava com um nódulo, um terço desses pacientes, quem tinha descoberto o nódulo era o médico, um terço era o próprio paciente e um terço era o exame de imagem. Eu tenho certeza que se a gente repetisse agora, a gente teria mais do que 50% desses nódulos encontrados pelo exame ultrassonográfico. Uhum. Então, ele é muito frequente, chega a 50% da população pode ter nódulo de tireoide. E eu falo que se a gente tiver a sorte, né, de envelhecer, com 60 anos, 60% das pessoas têm nódulo, com 70 anos, 70% tem nódulo, 80 anos, 80% tem nódulo. Então, a primeira mensagem é: o nódulo é muito frequente. E como ele é muito frequente, a gente tem que identificar quem é o paciente que a gente tem que se preocupar e o que a gente não tem que se preocupar. Então, frente a um nódulo de tireoide, a gente tem sempre duas perguntas para responder. Como que está funcionando a tireoide? Porque às vezes a tireoide é interessante isso, né? Porque a tireoide tem 5, 6 nódulos e ela funciona normal, né? Então, Aham. primeiro, como é que está o funcionamento da tireoide? E aí a gente vai ver a história do paciente, o exame físico, dosagem de TSH e depois o risco de malignidade, que geralmente é o que mais preocupa o paciente. Você fala, Uhum. a tireoide está funcionando bem, não precisa tomar remédio. E ele fala, mas doutor, pode ser câncer, né? É a preocupação maior que tem. Então, sempre assim, a gente vai olhar função da tireoide, né? E Sei. o risco de Aham. malignidade. Por isso que essas diretrizes são importantes, para Sim, direcionar qual perfeito, paciente vai precisar ser investigado, perfeito. né, e avançar no tratamento, né. Então vamos falar agora sobre essa estratificação do risco de malignidade, Uhum, baseado nas características ultrassonográficas, né. uhum, A gente tem agora a diretriz que é de 2015, que é a que está publicada, e uhum. provavelmente vai ser publicada essa nova diretriz agora, a gente espera, né, no final de 2025. Nós estamos muito ansiosos pela publicação dessa diretriz. A gente acha que vai ser agora, em 2025. Aham. O que você notou de diferença, Rosa Paula, em relação ao guideline de 2015 para esse agora de 2025? Eu só queria fazer um comentário antes. Tudo que a gente for falar aqui é sobre paciente que tem a função tiroidiana normal, Ok. tá bom? Uhum. Então, o TSH está normal. A gente não vai abordar aqui nódulos que tenham qualquer suspeita de hiperfunção, Ok. porque daí vai ser uma outra história, outro caminho que a gente vai tomar, Ok. tá? Então, o que que a gente percebeu principalmente de, né, o que que trouxe de diferente? Primeiro, o que que foi o principal motivador que eles falaram, né? Eles mostraram uma revisão
com 16 estudos, mais de 20 mil nódulos, em que 7,8%, 8%, né, aproximadamente 8% dos nódulos não eram classificados em relação ao risco. Eles não entravam em nenhuma categoria de 2015. Então, eles perceberam que a diretriz de 2015 estava falhando quase em 10% dos nódulos que não consegui. Né? Quando você olhava aquele atlas fotográfico, alguns nódulos a gente não conseguia encaixar. Faltava coisa, né? Faltava coisa. Faltava coisa. Exato. Então, esse foi um motivador. Uma outra coisa que a gente percebe nessa nova diretriz é em relação ao risco de malignidade. Ok. Né? Então, agora, um nódulo de alto risco, ele vai ter um risco maior do que 50% de malignidade. O risco intermediário... E que antes era 70% e 90%. 70% e 90%, exatamente. O risco intermediário, ele é de 20% a 50%, e o baixo risco entre 3% e 20%. 3% e 20%, né? Então a gente vê que ele ficou mais uniforme, né? Eu tenho nódulo para todas as categorias, e que antes eram, não sei, eu acho que até incomodava um pouco, né? Ou ele era alto risco maior do que 70%, 90%, ele era intermediário, que era 10% a 20%. Isso. Então eu acho que mudaram algumas características, eu acho que eles organizaram melhor as características, fazendo com que a gente tenha um risco de malignidade mais apropriado para cada classificação. Isso eu também gostei. E o muito baixo risco e o benigno, o risco continuou o mesmo. Ou a né? mesma coisa. Então, assim, se a gente pudesse resumir, todos os nódulos tiroidianos serão possíveis de serem classificados nessa nova estratificação. Uhum. O atlas fotográfico ele vai ser ampliado, né? Uhum. Porque é uma classificação baseada em padrão. Você olha o atlas e você coloca o nódulo em determinado risco, né? Mas, Rosa, você achou que esse novo risco de estratificação ele ficou um pouco mais complicado do que o anterior? Como é que foi a sua impressão inicial? A primeira vez que eu ouvi, eu falei, meu Deus do céu, vai ficar muito difícil e muito complicado. Na segunda vez, eu falei, já entendi como é que é, tem um racional. Né? E aos pouquinhos a gente vai se acostumando. Se adaptando. Né? Vai se adaptando. E é igual às coisas da nossa vida mesmo. Na primeira vez você fala, meu Deus, não vou, eu gosto do anterior. Mas depois você vê que dá para entender. Eu acho que é uma questão da gente começar a usar e tudo. E Fabiano, você falou uma coisa que me lembrou. Eles falaram que vai ter um aplicativo também. Nossa, que ideia maravilhosa, não? O aplicativo também vai ajudar, tudo. Então, acho que novidades aí boas, né? Que bom, né? Tomara, porque você insere as características e o aplicativo vai te dar a exata classificação do nódulo, né? Isso. Uma coisa que a gente poderia ressaltar aqui, que eu acho que é importante, em 2015, a gente tinha algumas características que diziam que o nódulo era mais suspeito, né? A gente usava muito, quer dizer, a gente usa ainda hoje, que é a classificação vigente, né? A ecogenicidade como primeiro passo para a gente classificar o nódulo tiroidiano. E depois algumas características suspeitas, como por exemplo ele ser mais alto que largo, ter microcalcificação, ter a margem irregular, ter extensão extratiroidiana, né? Perfeito. Como é que vai ficar agora nessa nova diretriz da ata? Então, olha, o primeiro slide que eles colocaram em relação a isso eram 4 características que nós temos que ficar atentos quando a gente vai ler um laudo, quando a gente vai ver as imagens ultrassonográficas. Quero exatamente o que você falou, tá dentro disso. O halo ou a margem irregular, mais alto do que largo. Que é a verticalização do nódulo, né? Presença de microcalcificações. E entrou também a presença de macrocalcificação. Que antes na classificação não tinha. Não tinha. O nódulo tinha macrocalcificação e não importava para classificar. E não importava. É importante, assim, eu achei muito interessante isso, porque em relação à macrocalcificação, ela parece que ela conseguiu um espaço na diretriz, né? Porque eles vão falar da macrocalcificação como uma possível característica suspeita, e depois, mais para frente, a gente também vai ver a importância dela de você não conseguir olhar o tecido que está para baixo. Né? Porque quando você tem macrocalcificação, o som não passa, você não consegue ver. Enxergar a ecogenicidade do nódulo. Então, a macrocalcificação
macrocalcificação, ela apareceu, é uma atriz nova aí, neste cenário. E eu acho importante porque, assim, a gente tinha a ideia de que a microcalcificação, que é mais importante, porque ela define malignidade, né, na maioria dos casos, mas a gente não dava importância para a macrocalcificação. E na prática, às vezes a gente pega uns nódulos com macrocalcificação que são carcinomas papilíferos. Então, acho que a ideia de colocar essa característica como suspeita é não deixar passar alguns nódulos malignos, né? Exatamente isso. Que é o que a gente falou dentro daqueles nódulos que não eram classificados. Exatamente. Né? Então, ela aparece também como uma coadjuvante, né? Ela é importante. Então, o primeiro slide foram essas 4 características. Haloimagem irregular, mais alto do que largo, microcalcificação e macrocalcificação. Tá? Então, esse foi o primeiro slide. Pronto. Guardamos isso. Aí eles foram para o quê? Composição do nódulo. Que agora entra o algoritmo, né? Perfeito. Então, o que a gente vai olhar? Então, do que você me perguntou, quais são as características que a gente vai, né, que é mais importante? Essas 4, e vamos na composição. E se eu tivesse que citar mais uma coisa, pensaria na hipoecogenicidade acentuada. Então, o algoritmo, ele começa com a composição. Começa com Como é que é dividida essa composição? Então, divide como nódulo sólido, cístico, e aquele que a gente não consegue ver porque tem muita macrocalcificação. Porque tem muita calcificação. Exatamente. Paula, e o que define o nódulo sólido? Então, o nódulo sólido ele é definido quando você tem mais do que 90% de tecido sólido. Ok. O nódulo cístico, mais do que 10% da parte cística. Isso é importante, né? Porque quando a gente olha aquele atlas, a gente lembrava do cístico de 2015, né? Lá embaixo, né? Um nódulo cheio de líquido, tudo. Puramente cístico. Puramente cístico, exatamente. Exato. E agora a gente vai ver que eles vão dividir um pouquinho melhor este mais do que 10% Ou seja, do cístico. O que é chamado de cístico, ele pode ter um componente sólido. Perfeito. Pode ser 40% cístico, 60% sólido, né? Que é o que o endócrino gosta muito de ser misto, né? Misto, é um nódulo misto. Gosta dos nódulos é um nódulo misto. Que é metade de um, metade de outro. Isso mesmo. Então, ele vai ser dividido em componente sólido, né? Então, ele é sólido, composição sólido, cístico ou que eu não consigo ver. Então, eles colocam not access, né? Que é não conseguir não pode ser avaliado. Aquele tecido, exatamente. Não pode ser avaliado porque eu tenho macrocalcificação, não consigo enxergar o que está por baixo. Perfeito. Tá bom, partindo da composição, vamos entrar, então, no sólido, no nódulo que é considerado como sólido. Perfeito. O que eu tenho que ver depois nesse algoritmo? A gente vai ver ecogenicidade. Ok. E como é que é dividida essa ecogenicidade? Isso. E aí vem uma novidade muito legal, Fabiano, e que a gente já observava no dia a dia, né? E eu acredito muito, vou fazer um parênteses aqui no podcast, tá? Depois qualquer coisa vocês cortam, né? Mas eu gosto muito da conversa do médico com o ultrassonografista, com o patologista que faz ultrassom, né? Porque a gente sabia que tinham nódulos que eram hipoecóicos, mas eles não eram todos iguais. Né? A gente já sabia disso. E eles trazem, a diretriz traz essa acentuadamente hipercogênico. Então, o acentuadamente hipercogênico, a gente já tem medo dele. Não é medo, a gente já tem uma preocupação, um cuidado especial. Vamos colocar um cuidado especial com ele. E o nódulo, quando ele é acentuadamente hipercogênico, ele já é de risco intermediário. Então, no mínimo. Isso é muito interessante. No mínimo. No mínimo, risco intermediário. E só colocar um parêntese, né? Porque no ultrassom a gente usa o músculo para comparar. Né? Então, quando ele tem a ecogenicidade semelhante ao músculo ou mais acentuado que o músculo, a gente chama de acentuadamente hipercogênico. Perfeito. Né? E esse é o importante. Então, vamos pensar do que a gente está conversando até agora. A gente teve 4 características suspeitas, composição sólida e acentuadamente hipercogênico. Né? Então, eu acho que é isso que tem que ficar na nossa cabeça do que eu vou olhar primeiro. Né? Então, o acentuadamente hipercogênico, ele já é intermediário. E se ele tiver uma característica daquelas 4 que a gente conversou, são características suspeitas do nódulo sólido, ele já vai para alto risco. Pelo menos uma característica ele já entra. Pelo menos uma ele já vai. Às vezes ele pode ter as 4 características, mas pelo menos uma já define como alto risco. Então, acentuadamente hipercogênico com uma característica, ele já é alto risco.
Se ele for só acentuadamente hipoecogênico, ele é intermediário, como a gente Isso. falou, tá? Então, um acentuadamente hipoecogênico nunca vai ser baixo risco. Não. Isso é bom reforçar, porque Isso. nunca vai ser baixo Isso, que risco. essa característica já faz com que ele tenha um risco maior de malignidade. Exatamente. Tá? Agora, quando a gente vai para o hipoecogênico, que na diretriz, né, de 2015 ele era intermediário, se for só ele só é hipoecogênico, E não né? tiver nenhuma característica Não tem suspeita, nenhuma característica suspeita, daquelas 4 que a gente falou, ele pode ser baixo risco. que Ele interessante. saiu de ser intermediário, né? Então eu achei que isso foi importante, porque às vezes o nódulo era hipoecogênico, mas não tinha mais nada, né? Então não era nem justo com ele colocá-lo no intermediário, ele fica no baixo risco. Mas olha só que interessante, se ele for hipoecogênico, mas ele tiver uma característica suspeita, você fala, epa, peraí, agora já me incomodou, ele vai ser intermediário. E se ele tiver 2, ele já vai para alto risco. Eu sei que para as pessoas que estão ouvindo, vão falar, gente, não, nossa, mas 1, 2, mas depois, quando a gente vai trabalhando, isso faz sentido, né? Se eu tenho uma característica que não é tão importante, só a hipoecogenicidade, mas eu tenho 2 importantes, ele tem que ser alto Alto risco. risco. É o que a gente já fazia na prática, né? Exatamente. Resumindo, então, aquele que não é acentuadamente hipoecogênico, ele é só hipoecogênico, ele pode variar do baixo risco, intermediário ou alto risco, a depender das características suspeitas. Perfeito. E Rosa Paula, e com relação aos nódulos isoecogênicos barra hiperecogênicos, que estão no mesmo grupo, como é que funciona esse algoritmo? Então, estes, a princípio, eles são baixo risco, que a gente já sabia e nada mudou. E se ele tiver alguma característica suspeita, ele passa para risco intermediário. Uma ou mais. Uma ou mais. Uma ou mais dessas Uma ou mais, características suspeitas. ele já vai ser intermediário. Né? Intermediário. Então, você tem a coisa boa, que é ser isoecogênico ou hiperecogênico, mas se ele tem uma ou mais características suspeitas, ele vai ser intermediário. Então, resumindo, a gente vê a composição. Isso. Se é sólido, a gente vai ver a ecogenicidade. Perfeito. E depois adicionar aquelas 4 características suspeitas agora na nova diretriz. Exatamente. E se a composição for cística, ou seja, se o nódulo tiver mais de 10% de área cística, como é que funciona o algoritmo? Então, Fabiano, aí é muito interessante, porque é aquela coisa que a gente conversou lá no começo, né? Quando a gente pensa no nódulo cístico, a gente imagina ele todo cístico, um cisto simples, tudo, que esse a gente já sabe que é muito baixo risco. Que é benigno, né? É benigno, menos de 1% de chance. Exatamente, desculpa. Ele nem entra como muito baixo risco, ele já é benigno, a gente Benigno. já sabe que está tudo bem, né? E aí eles trouxeram mais 2 pontos. Quando ele é microcístico, ou espongiforme. Uhum. Né? E depois, se ele tiver dentro dele alguma vegetação, alguma imagem que tem alguma daquelas características que a gente já conversou. Então, vamos resumir. Se ele for cístico na composição, eu tenho o puramente cístico. Perfeito. E eu tenho o espongiforme ou microcístico. Uhum. Se ele não se encaixar nisso, ele entra no nódulo que é parcialmente cístico. E Rosa Paula, e com relação aos nódulos que são considerados parcialmente císticos, ou seja, não é um cisto puro, não é um espongiforme ou microcístico, como é que vai funcionar esse novo algoritmo? Então, Fabiano, você sabe que eles trouxeram um novo nome que eu achei muito interessante, né? Que é o suspeito de papilífero. Então, aquele nódulo parcialmente cístico, ou seja, ele tem um componente sólido e que ele vai ter características muito suspeitas de papilífero. Vamos esclarecer essas características? Vamos. Então, olha, o que a Rosa Paula está falando sobre essas características? Quando aquele nódulo que é considerado como parcialmente cístico e tem uma vegetação. Uhum. Como é que a gente tem que olhar essa vegetação? A gente olha como ela encosta na parede. Uhum. Se ela tem um ângulo agudo, isso é uma característica importante. Perfeito. A ser considerada. E se a interface entre essa vegetação e a área cística é irregular. Uhum. Isso é uma característica. Mas isso só não define uma característica suspeita, não é, Rosa Paula? Além disso, ele tem que ter ou microcalcificação ou macrocalcificação. Então, se ele tiver uma vegetação com ângulo agudo e microcalcificação, é isso que você está chamando de característica suspeita de carcinoma papilífero, não é mesmo? É isso mesmo. E eu vou falar, quando a gente fala, né, para as pessoas, as pessoas que estão nos ouvindo, tudo parece confuso,
Mas quando a gente vê a foto, né, Fabiana, é como Isso, se fosse uma mini couve-flor dentro do nódulo. Ela tem toda aquela, né, aquela coisinha da couve-flor que a gente exatamente. pensa, você fala, e Fabiana, a gente já sabia. A gente olhava aquela imagem e a gente falava, nossa, não, isso daí é um papilífero. Isso tem Então, que funcionar. tem que funcionar, né? Mesmo que Então, na classificação antiga não tinha como que não tinha. classificar esse nódulo, Exatamente. né? Então, isso foi interessante da nova diretriz, se ela vier exatamente dessa forma, né? É que aquilo que a gente já sabia, a gente pensava, eles colocaram no papel, Exato. né? Agora, Rosa Paula, se a gente então observar esse nódulo parcialmente cístico com essas características suspeitas para carcinoma papilífero, ele vai ser alto risco. Alto risco, alto E se risco. não tiver? Se não tiver, ele é baixo risco. E não tem um intermediário aí, Não né? tem um intermediário. Ah, isso é Não tem, novo, isso é né? novo. Isso é Então novo. não tem um Então, parcialmente cístico isso. com risco Não intermediário. tem. Ou ele é alto ou é baixo risco, Ou ele é baixo risco. a depender dessas características. Perfeito. Ótimo, muito bem. Bom, e aí fica a terceira, né? A terceira coluna, né? Se a gente for pensar aqui, esse, que são 3 colunas, né? Então, a composição sólida, a cística e os não avaliados, Isso. né? Agora tem o espongiforme ainda, que a gente não Tem, comentou, né? verdade. O espongiforme é o microcístico, porque eles não podem ser nem alto risco e nem risco intermediário. Perfeito. Ou eles vão ser muito baixo risco, Aham. se não tiver nenhuma característica Isso. suspeita. Agora, se eles tiverem margem irregular, o halo irregular ou macrocalcificação, eles vão ser baixo risco. Não é Perfeito. isso mesmo? É isso mesmo. É isso Então, mesmo. o que é espongiforme ou microcístico não tem como ser alto risco e intermediário. Não existe. Perfeito. Ou ele é muito baixo risco, ou ele Isso. é baixo risco só. Perfeito. Né? É isso mesmo. A depender dessas características. Né? Perfeito. Agora, Rosa Paula, você falou uma coisa importante. Quando eu não consigo avaliar a composição porque a calcificação é tão intensa, nem em 2015, agora na diretriz que a gente está usando, eu não consigo classificar esse nódulo, não é? Então a gente chamava a ata não classificável, né? Isso, Mas isso. agora a gente pode classificar. Podemos, e a característica desta calcificação é que vai dividi-lo entre baixo risco, intermediário e O alto alto risco. risco, né? E aí o que é importante, né? O alto risco, ele vai ter uma calcificação irregular e tem o conteúdo do nódulo, que é a parte sólida, ele extravasa além da calcificação, como se estivesse infiltrando o tecido. Perfeito. Não é? Perfeito. Agora, se essa calcificação for irregular, aí ele vai ser chamado alto risco. Quando ele invade o tecido e ultrapassa a calcificação. Agora, quando você tem essa calcificação irregular e o conteúdo do nódulo não extravasa, ele é chamado risco intermediário. E quando a calcificação ela é perfeita, lisinha, tipo casca de ovo, que é o que a gente usa, esse termo no ultrassom, ele vai considerado baixo risco. Baixo risco. Mesmo a gente não conseguindo avaliar a composição e nem a ecogenicidade. Perfeito. Então, composição e ecogenicidade não são mais importantes quando o nódulo tem uma calcificação intensa e a gente não consegue avaliar. Eu acho até porque, né, Fabiano, na presença da calcificação, fica difícil mesmo você avaliar. Né? Então, você querer colocar muita coisa a mais do que isso, vai ficar difícil, né? Não fica uma avaliação precisa. Então, eu achei que ficou muito interessante. E, assim, não desistam, não é tão difícil assim, né? O que a gente, como falou, né? No começo a gente olha tanta coisa, mas depois dá para fazer um mapa mental, né? Destes passos. Eu acho que é o que você comentou previamente, né? No começo assusta, porque nessa classificação de 2015 ela é muito simples, muito fácil de você encontrar o nódulo, e agora tem várias variáveis que a gente tem que analisar, mas que a gente vai se acostumar, né? E que fazem todo sentido na nossa prática diária, né? Eu me lembro de quando saiu a diretriz de 2009, 2015, também a gente achou difícil. Né? A gente falava, gente, quanta coisa, avaliar em tudo isso, tem que olhar, né, tudo isso, baixo risco, muito baixo risco. Então agora a gente só está melhorando. O novo tira a gente da zona de conforto. Tira. Agora, Rosa Paula, vamos falar de indicação de punção? Vamos. Porque tudo que a gente falou desse risco, dessa estratificação, que vai classificar o risco do nódulo, exatamente para a gente saber o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Perfeito. Como é que está a indicação até agora, nesse rascunho dessa nova diretriz, em relação à indicação de punção aspirativa? Eu achei muito interessante o que eles colocaram como indicação em relação a tamanho. Tá? Então aqui a gente vai falar do tamanho inicialmente, né? Porque eles colocaram um intervalo. Que em 2015 não tinha. Não tinha, que então era muito
fechado. É um ponto de né? corte fixo. Isso, era um ponto de corte. Agora não. Rosa Paula, vamos relembrar como era a indicação de punção na classificação agora de 2015, para a Tá gente bom. poder falar dessa nova diretriz. O alto risco intermediário sempre tinha indicação de punção acima de 1 centímetro, não é? E o baixo risco, acima de 1,5 centímetro. Uhum. O muito baixo risco, geralmente não tem indicação de punção, ou se você considerar, acima de 2,5 centímetros. E o nódulo que é puramente cístico, não tem indicação de punção, né? Perfeito. E agora, Rosa Paula, como é que fica nessa nova diretriz da ata de 2025? Então, diferentemente desse cutoff que a gente tinha fechado, né, desse ponto de corte, né, fechado para os riscos, agora ele vai trabalhar com intervalos, né? Então, alto risco entre 1 e 1,5 centímetros. E o intermediário entre 1 e 2 centímetros, tá? Então você tem esse intervalo e depois a gente vai ver quando que a gente vai usar para puncionar sendo menor ou sendo maior. Em relação ao baixo risco, entre 1,5 e 2,5 centímetros, e o muito baixo risco continua igual, Fabiano. Ou você não punciona, porque ele é muito baixo risco, ou maior do que 2,5. Então, a gente tem a opção de puncionar o alto risco e o intermediário acima de 1, mas dependendo das características, eu posso ir para o alto risco até 1,5, ou o intermediário até 2 centímetros. Isso que seria a minha próxima pergunta. Já que existe um intervalo, como é que o endocrinologista ou cirurgião vai definir qual nódulo eu vou puncionar com tamanho menor e qual nódulo eu vou puncionar com tamanho maior? Você pode explicar para a gente que fatores são esses que influenciam? Então, eu explico e eu vou falar. Eu achei muito interessante essa parte. Eu adorei essa parte, né? Porque é o que a gente já fazia, Fabiano. O endócrino, o cirurgião, a gente já considerava essas características. Então, eles colocam como idade. Então, quanto mais jovem o paciente, eu vou puncionar o nódulo com menor tamanho. Mais idade, o nódulo maior. Antes que você me pergunte, eu não sei qual é essa idade. Eles não colocaram Quem essa sabe idade. na publicação eles vão definir qual é Eles vão esse... colocar, exatamente. Então, não colocaram a idade. 2, sintomas. Então, se o paciente tem sintomas, vamos imaginar, gente, chega um paciente pra gente que está com sintomas e o nódulo é pequenininho. Eu vou querer puncionar. Então, ele está falando o que eu já vivia. Então, sintomas. Nódulo localizado em PET, não é para gente usar o PET para avaliar o nódulo. Mas num contexto que foi realizado um PET por uma outra indicação. Então, o paciente tem um outro tumor, alguma coisa, fez o PET e encontrou um nódulo que capta no PET. Okay. Vou fazer só um parênteses aqui, Fabiano. Não esquecer que tiroidite de Hashimoto, tiroidite capta no PET. Só que daí a captação é difusa. Okay. Tá? Porque a tiroidite é muito frequente. Então, este nódulo que capta no PET, ele é pequeno, eu vou puncionar. Porque daí aumenta o risco de malignidade maior do que 40%. Né? Olha que interessante. Então, aumenta para mais de 40%. Então, você fala assim, mas espera aí, ele era baixo risco? Sim, mas ele capta no PET, só por captar no PET já aumenta para 40%. Entendeu? E daí você vai puncionar esse baixo risco sendo um pouquinho menor, né? Sendo de 1,5 centímetro, por exemplo, tá? Localização, Fabiana, achei muito interessante. O nódulo posterior e istmo. Isso é... A gente já não gostava desse nódulo em istmo, né, Fabiana? Sim. A gente não gostava desses nódulos posteriores. O posterior, até, dependendo da localização, ele é até uma das indicações para você fazer vigilância ativa ou não. Né? Vamos pensar lá se ele for um tumor menor do que 1 centímetro. Então, eu achei bem interessante. Então, vamos pensar. Idade, sintomas, localização, comorbidades, né? Às vezes o paciente, por exemplo, tem muita comorbidade. E aí você vai puncionar, ele não tem nem condição cirúrgica. Mas então você escolhe um tamanho maior. Você escolhe, perfeito, você escolhe um tamanho maior. O PET, e é uma coisa muito, assim, né, discutível aqui, que eles colocam preferência do paciente, né? Discutir sempre com o paciente. Na prática acontece. Isso. Você vai ver, que eu percebo que a ata de 2015, ela não dava espaço para isso. E na minha prática, eu percebo que às vezes o endocrinologista se sentia desconfortável de estar te enviando um paciente que teoricamente não tinha indicação.
mas muitas vezes o paciente ele insiste, porque ele Isso. não consegue conviver com a Uhum. ideia de ter o nódulo sem saber o que é. Perfeito. E agora a ata vai dar essa É isso mesmo. liberdade. É isso mesmo. E a gente tem que lembrar, né, que essas diretrizes também, elas têm um objetivo de cobertura, principalmente nos Estados Unidos, né? Cobertura de convênio, seguro-saúde. Então, se você deixa um pouco mais amplo, você primeiro se ajuda o médico na conduta, né, de puncionar ou não. E segundo, que você atinge uma maior população, né, para que você Uhum, possa utilizar a diretriz, né? Sempre uhum, lembrando que a diretriz, ela vai dizer um caminho, não quer dizer que a gente vai seguir, uhum. né? Rosa Paula, Dependendo de se o tudo isso. paciente tiver história de radioterapia, muda também a idade? Muda, muda. Muda e histórico familiar também. Tá. Obrigada por você ter me lembrado. E aí Tem. História de então. radiação na cabeça e pescoço, transplante, né, de medula, porque daí você faz a radiação, e história familiar de câncer de E aí tireoide você na opta família. por, por um tamanho menor Menor, para puncionar. menor. Perfeito, Bom, perfeito. E Rosa Paula, e aqueles nódulos que a gente não for fazer a punção, que tiver abaixo do limite inferior desse intervalo? Como é que uhum, a gente tem que conduzir esses nódulos? Por exemplo, eu fico muito preocupado, né? E muitos médicos me perguntam, né? Mas se o nódulo é alto risco, eu posso não puncionar? uhum. Então, Se for então, abaixo de 1 centímetro, né? então. Pode, desde que o paciente esteja de acordo, desde que você tenha uma equipe que vá fazer este segmento, que é o que a gente falou de cada um, né, no seu meio, o que que vai ter, né? Então a gente sabe hoje, tem experiência japonesa, até se ele for microcarcinoma, porque que a gente está falando? Então não vou funcionar que se fosse um microcarcinoma, né? A gente tem experiência de 20, 30 anos japonesa dizendo que esses microcarcinomas, a evolução é muito lenta e muito rara, menor do que 3%, A maioria não né? vai precisar de A cirurgia. maioria não vai precisar de cirurgia, nada, né? Então, você pode fazer o segmento, você vai fazer com ultrassom. A diretriz fala que até nesses altos riscos, né, para você reavaliar tudo, você poderia até pensar 1 ano, 1 ano e meio. Eu acho muito, porque é difícil você falar para o paciente, né? Ah, olha, ele é um alto risco, daqui a 1 ano o senhor volta. Então, eu sempre gosto de fazer um ultrassom um pouquinho antes e depois você vai fazendo o segmento. E aí você vai ver crescimento, porque ele já é de alto risco, né? Então, assim, ele já tem características ultrassonográficas suspeitas, né? Você vai ver crescimento e vai ver se aparece mais alguma coisa, né? De sintoma, onde é a localização e tudo, mas dá para fazer o Nesse segmento. crescimento, a gente usa o mesmo parâmetro que os japoneses usam Da da vigilância vigilância ativa, ativa. que é 3 Isso milímetros, mesmo, igual maior ou do que maior que 3 3 milímetros. milímetros, né? Perfeito, E se perfeito. ele não tiver no alto risco, a gente pode usar aquele parâmetro do volume, mais de Isso, 50% do volume, isso. ou aumento de 2 medidas, 20% em 2 medidas, Perfeito. Eu né? achei muito interessante eles dividirem isso, né, Fabiano? Porque Uhum, eles colocaram assim, ó, se for alto risco, menor do que 1 centímetro, e aí a gente pode colocar, eu colocaria até 1,5, tá? é. Esses 3 milímetros eu acho muito melhor. Porque nódulo muito pequeno, 20% de 0,8 para 0,9, ele já quase já foi os 20%, É né? Então é muito verdade, difícil. é verdade. Então, nódulo menor do que 1 centímetro, a gente vai para maior do que 3 milímetros, que é igual ao da vigilância ativa, Sim. e os nódulos maiores a gente vê o volume, né? E naqueles nódulos que são baixo risco, a gente, ou intermediário, dependendo, a gente vai ver se aparece mais alguma característica suspeita, Uhum, né? Então, não tinha microcalcificação, passou a ter, uhum. esse daqui ele já vai mudar, né? Já vou pensar Uhum. diferente. Então, não puncionar esses nódulos não significa não fazer nada. Você está fazendo porque você está fazendo um acompanhamento com ultrassom, não Perfeito, é? Então, perfeito. é isso que o paciente tem que entender, né? Isso, De que é seguro você acompanhar com ultrassom, isso, já perfeito. que esses microcarcinomas não têm uma evolução rápida, né? Isso. E desde que o paciente esteja de acordo, né? Porque você Sim. mesmo falou, tem paciente que quer saber. Aí você vai falar, não, imagina, eu assisti o podcast, né, do Dr. Fabiano, eu vi que não precisa, e aí o paciente fala, ah, não, mas eu quero fazer. E aí ele vai, né, num outro colega faz e descobriu que não ia fazer diferença. Então, Uhum. sempre combinar com o paciente, né? E ter aquela pessoa que você sempre faz ultrassom, ver se mudou, se não mudou, isso é muito importante. Uhum. Nessa conversa com o médico, né, que tá fazendo o exame Exatamente. também. É. Agora, outra coisa, outra situação clínica que acho que é importante a gente esclarecer aqui, né? É quando o paciente tem um nódulo de alto risco, faz a punção e o resultado vem benigno, Rosa Paula. O que que o médico tem que fazer com esse resultado? É. Qual o próximo passo? É.
Então vamos pensar que a diretriz, ela tem, né, ela traz algumas opções, né, que você pode acompanhar ou você pode repetir, né. Repetir a Eu punção. repetir a punção, isso. Eu tenho, assim, dentro de mim, eu não gosto quando o ultrassom fala uma coisa, a punção fala outra. E aí, Uhum. Fabiana, você pode falar que você tem muito mais experiência. É a concordância, né? A gente Isso. espera que as duas coisas Exatamente, concordem. podem não concordar, mas eu vou falar uma coisa, me incomoda, Uhum. entendeu? Porque aí eu fico pensando assim: "Poxa, mas será que o patologista foi exatamente na área Ainda mais se for uma lesão que eu tinha". pequena. Exatamente. É. Então, eu gosto de ter uma nova punção nesses casos. Uhum. A diretriz, o que ela fala? Que você pode seguir ou que você pode fazer uma nova punção, né. Uhum. Eu acho que vale a pena a gente dar uma segunda olhada, Uhum. Sim. porque eu não É, gosto. quando ele é alto risco, a chance, como a gente já viu, é maior de ser Isso. câncer. Mas existem algumas condições benignas, e aí eu acho que é importante essa conversa com o patologista, Uhum. é que se você tem uma lesão de alto risco e ela não se explica dentro de uma lesão benigna, então, por exemplo, uma tireoidite de Kerven, que pode Uhum. dar uma imagem de alto risco. Às vezes, um nódulo que era predominantemente cístico, na evolução, ele involuiu Aham. e adquiriu macrocalcificação ou até microcalcificações, formato Certo. irregular. Então, se você tem esse acompanhamento ultrassonográfico, você sabia que era uma lesão de aspecto benigno e que ficou com aspecto de involução, são coisas que justificariam aí, Uhum. teoricamente, essa nova imagem de alto risco. Agora, se não tiver isso, eu acho que você está completamente certa. Tem que funcionar de novo. É, Porque o erro de amostragem, ele pode estar dando isso. esse resultado falso negativo. Perfeito. É, isso é importante. E a gente já falou 10 vezes, né, Fabiano, e a gente combinou que a gente ia falar isso, né, É. da diretriz, do rascunho e da importância dessa conversa, né. Aham. Não dá para abrir a diretriz, colocar a característica lá e falar: "Ah, entendi, alto risco no ultrassom, punção benigna, vou fazer uma nova punção em 6 meses". Calma, É. vamos conversar, né, vamos ver: Exato. "Não, É. Fabiano, teve a tireoidite agora", né, ou então: "Não, era um nódulo antigo, nossa, essa macrocalcificação é desse nódulo, que a paciente já tem mais idade e tem esse nódulo há muito tempo". Então, Uhum. esta conversa é muito importante, Sim, né? sim. Agora, outro problema é quando a citologia vem não diagnóstica e repetidamente não diagnóstica. Exatamente. Como abordar esses pacientes com esse tipo de citologia? Então, primeiro, a não diagnóstica, você sempre vai fazer uma nova punção, e é o que você falou, já fiz, e já veio não diagnóstico da mesma Isso. forma, né? Lá daquele, a gente tem um trabalho da Unifesp também, que mostrava que os nódulos grandes, maiores do que 2 centímetros nessa situação, o risco de malignidade foi de 26%. Alto. Então, você vê que é um risco mais alto. Uhum. Então, como que eles dividem? Se é um nódulo que você fez a punção, ele vem não diagnóstico. Você repetiu não diagnóstico e é um nódulo grande que você poderia encaminhar para a cirurgia. Agora, se ele é um baixo risco, você poderia acompanhar, sempre observando crescimento ou característica ultrassonográfica, tá? Perfeito. Mas assim, o que eu acho de mensagem é, aí a característica ultrassonográfica é importante e cuidado com esses nódulos que você está puncionando e que vem não diagnóstico, principalmente se eles forem maiores do que 2 centímetros. Então, Rosa Paula, existe um grande dilema é quando o paciente tem uma citologia com diagnóstico de atipia de significado indeterminado. Uhum. Quais são as opções nessa categoria do sistema Bethesda? Fabiano, isso eu também gostei da diretriz, né? Porque ela traz todas as opções que podem ser realizadas nesse contexto, né? Então, a atipia, eu costumo falar para os pacientes que a atipia é igual aquela pessoa suspeita, né? Que você está andando na rua, tem uma pessoa suspeita, Uhum. aí você fala assim: ai, não, vou atravessar a rua porque eu não gostei. Pode ser a melhor pessoa do mundo, mas você não sabe, né? Uhum. Então você não, você tem que ter outras, vai ter que, não quer dizer que ela é maligno, mas você vai ter que investigar de outras formas, vai ter que descobrir um pouquinho mais sobre ela. E o que que eles colocam, que é muito interessante? Primeiro, acompanhar, fazer o segmento com ultrassom, ver se vai crescer, se aparece, se, dependendo da característica, né, ultrassonográfica que tinha. Então, primeiro, fazer o segmento. Segundo, fazer uma nova punção, para ver se Aham. você tem, né, outras alterações celulares que te permitam né, mudar aquela categoria. Terceiro, fazer uma avaliação, uma nova avaliação da citologia.
né? Fazer uma revisão. Uma revisão de lâmina. Uma revisão de lâmina, né? Quarto, marcadores moleculares. E o quinto, até a cirurgia, dependendo do tamanho, da característica ultrassonográfica do nódulo. Uma coisa também que eu queria lembrar é que é importante, né, quando o endocrinologista ou o cirurgião de cabeça e pescoço recebe esse diagnóstico, é saber qual é a atipia que está presente, né? A gente sabe, né, Rosa Paula, que tem duas subcategorias, a atipia nuclear e as outras, que o risco de malignidade é a metade do que a atipia nuclear, né? Então isso também mudaria a conduta, né? Perfeito. Porque se você tiver uma atipia de significado indeterminado e for por atipia nuclear, talvez o segmento não seja a melhor opção, né? Sim, e talvez até no documento mesmo que vai ser publicado, eu acho que provavelmente eles vão discriminar exatamente e o tipo de atipia. o tipo de atipia e o que seria mais adequado para cada um. Né? Então, as nucleares, você pensar em alguma coisa mais, um marcador molecular, uma cirurgia, dependendo, e naquelas que não forem nucleares, né, você acompanhar, repuncionar, fazer uma revisão, alguma coisa assim, né? Eu acho bem interessante. Agora, nesse sentido da revisão de uma nova punção, a Unifesp tem um trabalho mostrando que uma parte dessas lesões são reclassificadas, vai para outra. Você pode explicar melhor sobre isso? Quando a gente fez, né, do encontro, que é o mesmo trabalho dos 26%, né, daquele que eu falei do não diagnóstico, não diagnóstico, punções repetitivas, tinha 26% de malignidade. Quando a gente fez uma nova punção, né, então desses pacientes, quando a gente fez uma nova punção, os que tinham atipia, né? A atipia de significado indeterminado, uma nova punção, nós conseguimos reclassificar entre 30% a 40% dos nódulos. Então, vale a pena você fazer uma nova punção. Que ótimo, né? Porque, de novo, né, a gente fica até repetitiva, conversar com o patologista, né? Sim. Conversar, ver a história do paciente, como que era essa atipia. Era uma atipia não nuclear e repuncionou benigno, e a característica do nódulo é benigno, tá tudo bem? Tá tudo conversando para benignidade, né? Você fica mais tranquilo. É engraçado, né? Porque essa categoria, ela sofre muita influência dos fatores pré-analíticos, né? Então, às vezes, repetir a punção pode melhorar os fatores pré-analíticos e você ter uma amostragem melhor. Essa é a ideia da repetição da punção, né? E aí eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. A convidada é você, viu? Então, por isso eu não fiz nenhuma pergunta. Vamos ver se eu tenho direito a uma só. A gente tem que esperar um tempo para fazer essa nova punção? Então, tem um trabalho, Rosa Paula, assim, se eu não me engano, 2009, logo que o sistema Bethesda foi instituído, que fez dois grandes grupos, né? A repetir a punção abaixo de 3 meses ou acima de 3 meses, né? Porque havia um certo preconceito de que você teria mais atipias, né, se você repetisse num intervalo menor, né? E esse grupo mostra que não tem diferença significativa entre esses tempos. Então, repetir antes ou repetir mais do que 3 vezes não faz diferença em termos ter atipia depois não tem diferença significativa entre os dois grandes grupos. Agora, eu acho que é importante, quando você decide repetir, é a característica ultrassonográfica. Então, vou te dar um exemplo, né? Você tem uma atipia de significado indeterminado e tem um ultrassom com característica de alto risco, você pode repetir na sequência. Perfeito. Né? Porque se você já tem um ultrassom que ele é suspeito e a citologia já deu uma atipia, ele tem uma chance maior de ser maligno. Perfeito. E tem um trabalho, não sei se você vai se lembrar, que a gente apresentou na reunião da endocrinologia uma vez, que mostra que quando você tem um ultrassom que tem característica de alto risco e a citologia vem com atipia de significado indeterminado, geralmente esse nódulo é maligno. Então, a característica ultrassonográfica de alto risco se sobrepõe à citologia nesse caso. Né? Perfeito. Ou seja, se ele tem essa atipia, mas ele tem um baixo risco ultrassonográfico até intermediário, você pode até esperar um pouquinho mais, até para depois você ver com calma, crescer o nódulo ou não. Até, Fabiano, precisa usar outros parâmetros, né? Teve crescimento, não teve? Porque também o crescimento naquele período curto, você já vai ficar mais preocupado, Sim, né? é verdade. Aí você pode esperar um pouquinho e repete um pouquinho para frente. Agora, se ele já tem aquele risco alto, vale a pena você já fazer uma nova punção e já aí e já você não resolver, precisaria né? esperar o tempo, né? Mas assim, na prática, eu vejo que a maioria dos endocrinologistas espera 6 meses, né?
para é. repetir a Eu punção, né? acho bem interessante, porque e provavelmente não são nódulos de alto risco, que é esperado, né. Porque Sim, aí você também tem um parâmetro de crescimento, né, você sim, vai acrescentando dados na avaliação do seu paciente, né. isso. Agora, outra categoria que também é um dilema, que está dentro da citologia Uhum. indeterminada, é a neoplasia folicular, É, né, Rosa Paula? é. Como é que conduz esse Então, diagnóstico? a neoplasia folicular e de novo, né, Fabiano, é o que eles colocaram de rascunho lá, né, não sei se eles vão dividir em alguma coisa por tamanho, mas eles colocam como opção o marcador molecular ou a cirurgia, né, e aí vai depender de quantos nódulos tem, tudo, lobectomia, né, tudo, mas aí ficam só esses 2. Não fica, não tem muito sentido, né, você repuncionar, você fazer o segmento, não tem muito sentido desde que a gente não tenha um paciente que tenha comorbidades, que tenha uma idade mais avançada, né, porque às Uhum. vezes o paciente fala: "Não, é uma neoplasia folicular, tem indicação cirúrgica, mas é como, Fabiano, se você quisesse fazer uma vigilância ativa, Sim. né, da neoplasia folicular". Ok também, né, Uhum. mas você está fazendo sabendo que tem um risco de malignidade lá, né, Uhum. então eles colocam principalmente marcador, aliás, o que mostraram era marcador molecular e cirurgia, É. que entra nesse lance. Posso dar um spoiler dentro da Pode. neoplasia? Porque quando eu participei do Sistema Bethesda, nessa terceira Aham, edição, eu fiquei dentro do capítulo da neoplasia aham, folicular, né? aham. E foi muito curioso, porque apesar de naquela época ter apenas um trabalho mostrando que na neoplasia folicular, se você tiver atipia nuclear, o risco de malignidade é diferente de uma neoplasia folicular sem atipia nuclear, né? Uhum, Então hoje, e no capítulo nós escrevemos isso assim, criamos 2 cenários, porque sem o embasamento científico a gente não pode criar uma subcategoria. Então, por claro. enquanto, diferente da atipia de significado indeterminado, que você diz se tem atipia nuclear ou não tem atipia Uhum, nuclear, na neoplasia folicular eu não posso fazer isso. aham, Mas eu posso dizer numa nota qual o cenário em que essa neoplasia folicular está inserida. Se ela perfeito. tem atipia nuclear ou não tem atipia nuclear. Exatamente para a gente observar como vai ser a evolução, né? E eu vou dar um outro spoiler. Tem um pós-graduando da cirurgia de cabeça e pescoço que ele está lá da Unifesp, que ele está levantando esses dados. Uhum, E a gente já verificou que quando a neoplasia folicular tem atipia nuclear, 80% dos casos vão ser NIFTP ou câncer. aham. E quando não tem atipia nuclear, 20% dos casos vão ser NIFTP ou câncer. E você pensando que o NIFTP não dá para você fazer o diagnóstico na punção, né, então Exatamente. é um dado importante. É importante então a gente chegar à conclusão que tanto na atipia de significado indeterminado quanto a neoplasia folicular, essa atipia é importante, Atipia né. nuclear é Atipia importante. nuclear é É importante. importante. Por isso que quando eu sempre falo para os endócrinos ou cirurgiões, receber o laudo de atipia de significado determinado ou de neoplasia folicular, procura saber se tem atipia Se tem nuclear, atipia nuclear. porque isso muda completamente a maneira como você vai conduzir o paciente, né? Eu acho, a minha impressão, né, como um spoiler para o futuro, é que provavelmente essa categoria da neoplasia folicular, ela vai ser subdividida em Subdividida. duas. Uhum. E isso é uma coisa que Sim. a gente já definiu É. nesses cenários, que é o que a gente espera, mas que a gente não tem dado publicado ainda, né? Quem sabe eles vão trazer alguma coisa, né, na Exatamente, diretriz. exatamente. Bom, Rosa Paula, eu adorei a nossa conversa e eu Obrigada. fiquei muito feliz de você ter aceito o convite de ser minha primeira convidada nesse novo formato de podcast, que é o Cafecito, e eu tenho que te agradecer imensamente. A gente trabalha junto, eu tenho que confessar, toda quarta-feira a gente se vê, Toda e é uma quarta-feira. interação, assim, essa multidisciplinaridade é tão importante É. para como melhor conduzir o paciente, né? E isso é uma coisa que agregou muito na minha vida, né? Estar junto com vocês, enxergar Uhum. toda a problemática clínica que vocês têm, responder as perguntas que vocês precisam, né? Eu melhorei muito como patologista nesse sentido, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Fabiano, eu que agradeço. Falei várias vezes, né, da importância de conversarmos, né, sobre o paciente. Só o paciente ganha com isso, né? E a gente ganha de experiência, né, de vida. É que o Fabiano falou, toda quarta-feira de manhã nós estamos juntos lá na Unifesp
E é um dos dias mais alegres, né, pra gente, pra mim Exatamente. pelo menos, A né. gente se diverte muito. A gente se diverte, a gente trabalha muito, mas a gente aprende muito, né, Sim, um com o outro. Várias vezes eu já falei para ele: "Ai, Fabiana, aprendo tanto com você", ele fala: "Não, eu que aprendo com você". E é isso mesmo, né, são as pessoas, aprendendo juntas por um bem maior, né, que é o nosso paciente. exatamente. Então agradeço muito a oportunidade de, primeiro, vir aqui nesse lugar tão gostoso, a É gente tomar esse maravilhoso esse café, café, não é? O Mug uma SP. delícia e, assim, um café, né, uma instituição que tem um propósito, né, de educação, que Exato, fala no que a gente realmente acredita, e a gente poder passar essas informações, dividir, né, com as pessoas. exatamente. Muito E obrigada eu pela acho, oportunidade. obrigado pela sua presença. Eu acho importante, né, Rosa Paula, que as pessoas que estejam nos assistindo ou ouvindo, que elas mandem as suas dúvidas, comentários, Uhum, porque essa troca de informação é importante. A gente vai entender qual é a dúvida que o uhum, ouvinte ou o seguidor uhum. tem e a gente vai procurar responder. Então, você que é o nosso seguidor, qualquer dúvida ou comentário, pode enviar no meu Instagram, que é o @drfabianocalegari, e nós vamos responder todos esses questionamentos, né? E você está convidado a nos seguir nesse novo formato, que é o podcast Cafecito. Muito obrigado. E você que está nos ouvindo, todas as imagens vão estar disponíveis no vídeo que será publicado no YouTube.